Bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Adri? Tudo bom, Azenha? Tudo bom, Felipe? Salve, Pedro. Bem-vindo, Pedro. A gente quer muito te ouvir sobre essa Musk versus Moraes. Primeiro, assim, né, a decisão publicada na própria rede, né, e por conta do Elon Musk, né, não ter mais representação no Brasil. O que você achou dessa decisão do Moraes? E você acha que ela vai ser levada aí a cabo, o X vai sair do ar mesmo? Olha, vamos dizer assim, há uma pretensão dessas redes, em especial do Elon Musk, com esse perfil autoritário dele, né, de querer se sobrepor ao Estado e, portanto, à Constituição, aos direitos e às leis, às nossas instituições. Isso não pode haver, né? O Brasil não é o único país do mundo que está tendo esse problema, acabou de ser preso, né, na França, o CEO de uma dessas redes, o Telegram, né, um jeito milionário lá, que foi preso. O Elon Musk quer dar um trato na coisa muito estranho, como se fosse um direito de resistência dele. Ele é um trilionário, quer dizer, trilionário, né? Ultra poderoso que está querendo mandar no país. Essa é a realidade. Ele ser a lei, ele ser o imperador. Porque, veja, Rodrigo, ele está insatisfeito com as decisões do sistema de justiça brasileiro. Nós temos milhares de brasileiros, você não imagina quantos, são milhares mesmo, submetidos a algum processo no sistema de justiça. Ao menos metade vai perder. Não tem como. Se você tem duas partes brigando, metade perde. Não tem jeito. É óbvio que essa metade vai se achar injustiçada pelo Poder Judiciário, vai achar que é inconstitucional, ilegal essa decisão, mas cumpre. Não cabe a nós, a gente pode criticar a decisão judicial, mas numa democracia se cumpre decisão judicial, não tem como. Né? Quando você resolve resistir à decisão judicial, você sabe que você está enfrentando o Estado e está sujeito à violência legítima dele. Né? Porque é isso que é um regime político, é organizar o sistema de violências, né, legítimas. Né? Não estamos, né? Então, o regime democrático é um regime onde há uma liberdade, mas que não significa anarquia. Quer dizer, você tem uma ordem social e uma ordem estatal e uma ordem jurídica, uma constituição. Esses ataques ao Estado, nós não podemos entender, quando parte de um cara que nem o Musk, não podemos ter a ingenuidade de achar que é um ataque ao poder de Estado. É um ataque aos direitos. O que essa turma não tolera não é o problema de Estado forte, ele é amiguinho lá dos americanos, quer dizer, que é o Estado mais forte do mundo. O que eles não toleram são os direitos. É isso que essa gente quer liquidar, os nossos direitos. Quem está sendo atacado não é o Alexandre, em última instância, não é o Estado brasileiro, somos nós. Né? É a Constituição, são os nossos direitos. Essa gente não quer que a gente tenha direitos, que é uma relação feudal, por isso que são reacionários, querem voltar ao passado, querem uma relação de servidão, e não uma relação de cidadania, de titularidade de direitos, de direito a ter direitos. Não quer esse tipo de coisa, né? Então, acho que não dá para ter ingenuidade nisso. Agora, no caso é muito simples, qualquer empresa estrangeira, qualquer uma, para funcionar no Brasil, a exemplo de todas as democracias do mundo, todas, você precisa ter um procurador ou um representante em território nacional. Isso é geral no mundo. Aqui no Brasil há uma lei também, que regula claramente isso como obrigação da empresa estrangeira autorizada a funcionar no país. Se ele não mantém um procurador no Brasil, veja, não precisa ser escritórios, não precisa ser estrutura, né? Manter o procurador, pega o Azenha aqui, dá uma procuração para ele e fala, ó, você fale meu nome, acabou. Você pode receber intimação, acabou. É isso. Né? Para quê? Para ele, a empresa poder responder ante o Estado, as leis e as instituições brasileiras. Né? Ele não quer manter, o que tem que falar? Parar o funcionamento da empresa. Parar o Twitter, aí, o X e as outras atividades que a empresa tiver. É simples, é isso. Né? Não tem muito. Agora, aí o problema de ter intimado ele, eu nem sei como é que, para ser franco, como é que foi feita exatamente essa intimação. Eu tenho andado. Pelo Twitter. Foi pelo Twitter, né? Mas não foi pelo Twitter, o Pedro. Se você olhar lá no site do Supremo Tribunal Federal, além da intimação eletrônica, a advogada que representava o X do Brasil também foi informada. Então, houve essa grande polêmica, mas isso foi, de certa forma, dissipado por isso. A intimação eletrônica foi feita depois de advogada do X ter sido informada a respeito, alguns dias atrás, aliás.
Ah, entendi. Quer dizer, então, na realidade, foi intimado também a advogada. Veja, intimada a advogada, ela é procuradora, está autorizada a receber intimações, né? E há uma resolução do CNJ que regula a intimação por rede social. Não é nada novo. As pessoas podem ser intimadas por WhatsApp, dependendo da situação, né? Eu acho que justifica, face ao fato do sujeito estar no exterior, está evidentemente se evadindo da justiça brasileira, ele ser notificado pelo Twitter. Também há uma regulação em relação, não é nada novo, é desde 2020 isso, que surgiu essa regulação. Eu estava procurando até aqui o número para dar para vocês. Aqui. Eu fui intimado, Pedro, só para reforçar, eu fui intimado num processo, viu, Dri? Aquele processo que a deputada movia contra o pessoal da Fórum, eu fui intimado pelo WhatsApp. Não teve nenhum... Pois é, não é nada... não é nada assim, vamos dizer, tão novo, né? Isso aí. Então é a resolução 354/2020, né, do CNJ, que prevê lá essa hipótese e tal. Então, isso aí é uma questão menor, na realidade, né? O que é relevante é essa questão de fundo que eu coloquei, quer dizer, há uma obrigação legal para o Twitter. E veja, isso é importante por quê? Por que é importante ter um procurador? Não é só para questão de política ou de crimes políticos contra o Estado brasileiro, que ele praticou bastante, ajudou a praticar contra a democracia, que ele quis acabar com a democracia, com as eleições aqui, né? Ele claramente quis, né? Mas nem é só isso, é porque na rede, no interior da rede, você tem muito salve do PCC, ou seja, a rede, se uma rede sem controle auxilia o crime organizado, o tráfico de droga, morte de pessoas, né? Você tem prática de pedofilia, você tem uma série de coisas que precisam ser combatidas, que são crimes ante a lei brasileira, crimes comuns. E é importante que alguém esteja lá, porque, por exemplo, se sai um salve do PCC, é importante suprimir o salve do ar, assim, tirar do ar mesmo. Não se pode... Isso não é direito à livre expressão, não tem direito à livre expressão de mandar matar alguém. Ó, é minha livre expressão, mata alguém aí. Quer dizer, não existe isso. Aí eu estou reunido na minha casa... articulando um assalto a banco. Não é direito à livre reunião. Claro que não é direito à livre reunião. Isso são coisas diferentes. É óbvio que existem limites, né? Então, essas formas de comunicação, elas podem implicar a prática de crimes vários, fraudes financeiras, crime lesa economia popular. Então, redes sociais podem significar lavagem de dinheiro, dependendo da prática, né? Esses cursinhos que fica vendendo aí a R$300, né, para 1 milhão de pessoas, isso é a coisa mais fácil de lavar dinheiro do planeta, né? Então, é exatamente isso que o crime organizado precisa para lavar seu dinheiro. Então, tudo isso precisa ser controlado, precisa ser reprimido pelo Estado, é crime comum, eu estou falando aqui. Não falei de nada envolvendo a política, né? Então, você precisa ter um representante do Brasil para receber intimações, para ser determinada a supressão de algum Twitter, algum post que esteja implicando em crime, para proteger menor, por uma série de coisas. É necessário você ter mesmo, não tem como. Se uma empresa normal que vende roupa precisa ter um representante, quanto mais uma rede social, né? Então, isso é uma insubordinação, não é qualquer tipo de insubordinação, é um desafio de um trilionário, um sujeito que exerce um poder econômico, vamos dizer, fantástico, é um dos homens mais ricos do planeta, desafiando a soberania, a Constituição, os direitos e as leis brasileiras. E vou dizer mais, esse ataque ao Estado não é um ataque ao aparelho de Estado, não. É, sob o discurso dos direitos, atacar os direitos. Isso já houve na ascensão do nazismo, Bernard Hitler chamava de degeneração do direito, não é a primeira vez que isso ocorre na história, nós já conhecemos isso, né? Então nós não podemos ter ingenuidade. Eu nem estudei ainda a questão da competência do ministro Alexandre para poder falar no plano formal, mas no plano material, no conteúdo da ordem, está absolutamente correto. Ou ele põe o procurador no Brasil, ou tem que suprimir o Twitter. Nós podemos viver tranquilamente numa democracia com ampla liberdade de expressão sem Twitter, né? Twitter não é necessário, não é algo essencial à liberdade. Tem outras redes sociais, para quem quiser. Tem imprensa, televisão, jornalista aqui não é que nem nos Estados Unidos, jornalista aqui não vai preso quando não fornece a fonte, nos Estados Unidos vai, sem inquérito, sem direito de defesa, nós temos uma imprensa muito mais livre aqui, quer dizer, não tem problema nenhum, nós não precisamos do Twitter, não precisamos desse tipo de ofensa à lei brasileira, de crime cometido de forma intensa, tem que suportar isso em nome da liberdade de expressão. Pedro,
Eu tinha preparado aqui um raciocínio duplo para Adri fazer um corte para o Instagram, mas eu vou, se não valer um corte para o Instagram, vale como pergunta, a parte final, pelo menos para você. São duas coisas básicas. Primeiro, me parece que o maior beneficiado por essa falsa polêmica é o próprio Elon Musk, porque o Brasil ele tem apenas 3,5% dos usuários de Twitter no mundo, e o Elon Musk, como muito bem já disse o Azenha, ele já tirou conteúdos do ar na Turquia e na Índia, sem falar nada. E só aqui no Brasil ele encara essa polêmica com Alexandre de Moraes. E com isso ele consegue ligar os seus algoritmos. Os algoritmos funcionam e ele se vende a sua rede social, não só no Brasil, porque isso vira notícia no mundo todo, já que é um juiz da Suprema Corte de um país que está ameaçando tirar a sua plataforma do ar. Então, no final das contas, quem lucra com tudo isso é o próprio Elon Musk. Então, isso, para mim, se caracteriza um ato de má-fé dele. Já sabedor disso, ele, de má-fé, se recusa a apontar um representante. E o segundo ponto é que o senhor Elon Musk, que tem na Starlink ali com 40 e tantos % de comunicação no norte do país, com contratos com o exército, ao fazer isso, ou seja, ao se recusar cumprir uma ordem judicial brasileira, ele ameaça a soberania nacional. Então são dois pontos. Elon Musk é o principal beneficiário da polêmica com o juiz da Suprema Corte brasileira, e ao se recusar a cumprir uma ordem judicial, ele ameaça a soberania nacional. Você concorda com esse ponto, Pedro? É uma ameaça à soberania nacional o descumprimento de uma ordem por um estrangeiro e esses contratos, principalmente um estrangeiro que é dono de uma empresa que comanda quase metade das comunicações via satélite numa grande parte do país? Não tenho dúvida, exatamente o que eu estava falando. O que é a soberania? A soberania, ela é, no plano material, ela pode ser, sempre foi dita, né? Hannah Arendt falava, outros anteriores a ela, desde a Idade Média, se falava que soberania como sendo a capacidade de declarar guerra, produzir leis e editar moeda, né? Produzir moeda, no plano material. Mas no plano jurídico, são duas características fundamentais que ela tem. O Estado é o ente mais poderoso no interior do território, não há poder maior do que do Estado, e no plano internacional ser tratado com igualdade em relação aos outros Estados. O que esse sujeito está querendo é se colocar como um poder privado acima do poder político da Constituição, porque a Constituição hoje é quem representa a soberania, né? Para estilhaçar os direitos. Os nossos direitos, são uma microfísica da soberania estatal. No modo como eles são concebidos hoje, eu não sei como é que seriam concebidos numa sociedade sem Estado, mas no modo como são concebidos hoje, não há direito sem soberania estatal, né? Então, ele quer atingir os nossos direitos, porque o Estado, ao a gente ter algum direito ofendido no plano trabalhista, de liberdade, etc., o Estado intervém com a sua força, com o uso legítimo da força, para conter quem esteja abusando dos nossos direitos, né? Quando você tira a força estatal, não há força para proteger os direitos. Os direitos se estilhaçam, não há direitos, né? Quem que vai sobrar com a força? Quem é o trilionário? Quem tem trilhão? Esse vai sobrar com a força porque ele tem as condições de sobrevivência, de propiciar sobrevivência para as pessoas, de torná-las servas, né, dos seus interesses. Então, ele é um sujeito meio alucinado, ele tem um desejo de poder imenso. O desafio total dele não é o Alexandre, o desafio é a soberania nacional, né? Teve uma mocinha de esquerda, parece até progressista, que me respondeu no Twitter, esse direito nacionalista que você fala, não tem nada de direito nacionalista, gente. Para existir direito internacional, não existe direito internacional sem soberania dos Estados. O direito internacional surge de tratados internacionais que são feitos entre Estados soberanos. Se você tirar os Estados da parada, não sobra nem direito internacional, é pura brutalidade. Vai ser violência mesmo. Hoje nós não conseguimos enxergar, na perspectiva do nosso horizonte real, uma sociedade organizada sem Estado, né? Sem mínimo de ordem. O que ele quer, aliás, é uma estratégia do neoliberalismo há décadas, né? Quer dizer, enfraquecer o Estado para dominar o poder político. É essa que é a lógica de qualquer trilionário do mundo hoje, centralizar na mão do poder econômico o poder político, né? Essa centralização de poder econômico e político é o ápice, né, de você poder reproduzir o capital numa intensidade que nós nunca tivemos, né? Agora, de qualquer forma, quer dizer, isso é claro quando ele
Onde é que ele expressa esse desafio à soberania estatal? Quando ele desafia um juiz, né, da Suprema Corte brasileira. Né? Não há expressão maior da soberania de Estado do que uma ordem judicial da Suprema Corte. Não há ordem de presidente, nada. Quer dizer, num sistema de democracia constitucional, quem fala qual o sentido da Constituição é o Judiciário, é a Suprema Corte. Então, o problema não é ele criticar a ordem. Criticar a ordem, ele pode criticar do jeito que ele quiser. Aliás, deve criticar. Ordens judiciais devem ser criticadas, porque como ela é a última decisão do sistema, democraticamente você só consegue corrigir se você fizer crítica. Agora, obedecer, nós temos que obedecer. Quem que obedeceu ordens judiciais? Gente de caráter, eu diria, o que tem relação com a sua própria comunidade, toda a vida da humanidade, não é só na democracia moderna, não. Lula, quando foi preso, se entregou, mesmo sendo preso por um processo fraudulento e por uma ordem judicial que era produto de estado de exceção e não de estado de direito, segundo declaração do próprio TRF4, que declarou isso expressamente, que Moro tinha poderes de estado de exceção, ou seja, o TRF4 instaurou uma ditadura judicial. Eu tenho a decisão aqui, uma decisão do pleno do TRF4. Só um desembargador teve a coragem de votar contra. Né? Ô Pedro... Então, mesmo numa situação dessa, o que Lula fez? Fugiu? Enfrentou? Organizou para enfrentar? Não. Lula se entregou, cumpriu a ordem judicial e só saiu da cadeia no dia que o judiciário reconheceu a barbaridade que fez. Isso não é coisa de gente que tem vínculo com a comunidade a qual pertence. Sócrates tomou cicuta quando teve o julgamento da polis, mesmo sabendo que o julgamento era absolutamente injusto. Entregou a vida pelo vínculo que tem com a própria comunidade. Elon Musk não é brasileiro. Elon Musk é um trilionário que quer liquidar com o nosso povo, com nossos direitos e com o nosso Estado. Esse sujeito tem que andar na linha, tem que ser posto no lugar dele. Se tem uma decisão que o ministro Alexandre, no plano material de conteúdo, está absolutamente correto, é quando ele determinar a supressão do Twitter no Brasil até que se coloque um representante aqui. E esse Elon Musk desafia a autoridade do Estado brasileiro. Nós temos que acompanhá-lo. Se praticar crime, a justiça brasileira tem que emitir um alerta vermelho para sua prisão. Porque é isso que acontece com qualquer pessoa que pratica crime em território nacional. Eu fico muito tranquilo de te ouvir falar sobre isso. Desculpa me estender, Adri. Daqui a pouco eu devolvo a palavra para vocês, porque foi a tese, sem ser jurista como você é, que eu defendi ontem na CNN, a tese de atentado à soberania nacional. Aliás, eu lamento muito que o Pedro não esteja no STF. Queria te ver no STF, Pedro. Para mim é onde você deveria estar nesse momento. Mas eu queria voltar um pouquinho para uma outra tese que eu já discuti aqui algumas vezes, e eu sei que você é um grande leitor, e a gente sempre troca figurinhas sobre livros aqui no programa, e isso é muito bom. E um livro que eu sempre menciono aqui é o Mitos e Mitologias Políticas, do Raul Girardet, que é um grande herdeiro do Gaston Bachelard e do Claude Lévi-Strauss, e ele fala dos 4 mitos que pressupõem a prática fascista, a prática da extrema-direita. O mito do salvador da pátria, coisa que o Bolsonaro tentou encarnar. O da Idade de Ouro, então a ditadura tinha tudo, era uma maravilhosa. O da unidade nacional, que no final das contas acaba sendo vilipendiado por o que a gente está vendo. E o mito principal que o Girardet fala, que é o da teoria da conspiração, que é aí que me parece, Pedro, que entra o Elon Musk, que entrou o Bolsonaro, e que entram os seus herdeiros todos, ali, até o Pablo Marçal. Essa teoria da conspiração que, por exemplo, colocou a Hillary Clinton de joelhos quando se tentou vender a ideia de que havia uma rede de pedofilia numa pizzaria de Washington. Vocês devem lembrar disso. 48% dos eleitores republicanos acreditavam que aquela rede de pedofilia existia. Essa pizzaria chegou a ser invadida. Vocês lembram disso? E o que faz o Elon Musk com essa polêmica? Ele cria uma teoria da conspiração, inclusive com memes. Eu estou assistindo isso, gente. Do ponto de vista comunicacional, é muita má fé. Ele colocou personagens do Star Wars, ele colocou o Voldemort, personagem do Harry Potter, tudo isso transfigurado de Alexandre de Moraes. Vocês sabem que eu sou um estudioso da memética, eu venho sempre falando em memes aqui. Mas a minha pergunta, Pedro, do ponto de vista jurídico, é o seguinte: é possível também enquadrá-lo, não é litigância de má-fé, né, porque isso é outra coisa, mas é um outro crime também esse,
porque não é um simples meme, é uma tentativa de ridicularizar, é uma tentativa de ironizar o juiz, além de descumprir a sua ordem social, a sua ordem judicial. Ele não está só descumprindo, ele está ridicularizando perante a sociedade, tirando a credibilidade não só desse juiz, mas de todo o Supremo Tribunal Federal. É algo muito mais amplo do que uma simples manifestação comunicacional. Está acompanhando, Pedro? Eu estou viajando muito ao defender essa tese, ou você concorda com ela? Não, eu acho que a gente não pode ter que tomar cuidado. Para prender qualquer ser humano, precisa ter claro que ele cometeu uma conduta ilícita. E a prisão precisa ser após um processo judicial com direito de defesa. Eu nem estou falando de prisão, eu estou falando em se caracterizar a possibilidade de um crime a partir dessa conduta. Sim, do processo crime, você está falando. Sim, precisaria investigar, eu realmente não vi o Twitter, não tenho ideia, né? Como regra geral, você ridicularizar decisões estatais, você criticar é possível na liberdade de expressão, como regra geral. Não é ilícito, né? Mas incitar, eu tenho que cumprir. Se essas mensagens incitam o descumprimento, elas podem ser enquadradas. Depende. Eu acho que quando você critica uma decisão de uma forma mais ácida, há uma certa inspiração de descumprimento, digamos assim, né? Mas você é obrigado a cumprir. Eu sou amplamente a favor de liberdade ampla de crítica a decisões estatais, sejam quais forem, inclusive judiciais. Inclusive com tudo de ruim que tem junto, com idiotias, com acidez, esse destempero que as pessoas amam aí, né, de ficar se xingando, eu vejo lá no Twitter e tal. Quer dizer, tudo bem, isso aí faz parte. Eu acho que isso aí, quando um sujeito, o Alexandre Moraes não ele resolveu ser um servidor público, né? Ele estaria milionário se estivesse na advocacia. Sei lá por quê, tem uma inspiração pública, tem gente que tem isso, né? E foi lá para a Suprema Corte, também é uma função honorífica muito positiva, né? Mas ele sempre teve em função pública, ele tem essa inspiração. Ele começou a carreira como promotor. Então, eu creio que vamos dizer, tem que ter essa tolerância com relação à opinião, e um sujeito que vai para a função pública tem que saber que está sujeito a críticas mais ácidas do que o particular, do que o privado, né? Então, essa coisa de pegar a crítica como motivo, o que houve na eleição, e que muitos twitters foram suprimidos, todos os que eu vi até agora, não era uma mera crítica. Era uma tentativa de articulação de um movimento para ir contra a democracia brasileira, contra os poderes democráticos de Estado e para inviabilizar a eleição. Aí você está numa situação em que não é um exercício da crítica. A crítica, a fala, vamos dizer, é que nem você determinar, mandar para uma pessoa matar alguém. A tua fala já personifica um crime, performa um crime. Nesses casos que eu vi na eleição e no ataque à democracia, a fala performava um crime, né? Previsto em lei. Eu fui um dos juristas que participou da elaboração da Lei de Defesa da Democracia, né? O projeto do Paulo Teixeira, que foi que deu iniciativa, eu que coordenei a equipe de juristas que formulou o projeto, né? Então, eu conheço bem essa legislação, quer dizer, a fala ali performava crime, né? Então, precisaria verificar se, por um acaso, a fala... Mas são raras essas situações, elas não são muito comuns, né? Por exemplo, um salve do PCC, se chama de salve, né, meninadas? Eu vejo nos filmes. O salve do PCC é um crime, porque ele está comandando o cometimento de crime dentro de uma organização criminosa. Então, você precisa suprimir um Twitter desse tipo. Então, ou seja, às vezes a fala performa crime. Uma fala racista também, né? Então, por exemplo, você tem direito de crítica, mas se você xingar alguém, o sujeito pode falar que foi uma ofensa à honra dele, uma injúria, é um crime de porcaria, mas ocorre, né? Tem um sujeito que processou o Breno Altman, por exemplo, eu sou um dos advogados dele, temos um criminalista que está comandando, que é o processo crime, mas que processou ele por ele ter supostamente xingado o cara ficou ofendido. A nossa tese é que na realidade era retaliação, uma ofensa do outro. Mas, de qualquer forma, esse tipo de coisa ocorre, né? Às vezes são crimes levíssimos, como esse de injúria, não gera muita repercussão, às vezes são crimes graves. Um crime contra a democracia é um crime grave, um crime de pedofilia é grave, um crime de que manda matar é grave. Então, dependendo da situação, você pode ter crimes graves, inclusive. Por isso é que a adesão dele está absolutamente correta, quer dizer, ele tem que ter um procurador no Brasil, não tem como. E veja,
é essencial para mínimo de civilização no Brasil que o Twitter não funcione aqui se a empresa não tiver um procurador no Brasil. É absolutamente essencial. Isso não é qualquer questão. Eu acho que, inclusive, a mídia está tratando com desdém isso, sabe? A mídia está tratando com desdém isso. Quer dizer, não se pode deixar... Nós não temos o que pôr no lugar. Na hora que o Estado se esfarelar, não tem o que pôr no lugar. Nós não temos ainda. Você vai pôr o quê? Essas redes sociais. É o novo Leviatã. Quer dizer, aí vai ter na mão o imperador, gente. Na hora que a iniciativa privada determina o comando público, acabou a política, acabou a democracia, acabou os direitos. Né? É um imperador que tem o direito estatal, quer dizer, é uma lógica absolutamente estranha, a lógica democrática, republicana, aos valores mínimos de civilização que a humanidade alcançou até hoje no funcionamento do Estado. Né? Então, nós não podemos vacilar, é muito importante isso. Em especial quando é uma rede social. Se fosse vender roupa, dava mais prazo. Tudo bem, compra as roupas aí. Não é esse o problema. Né? Agora, uma rede social, não. Hoje pode estar sendo cometido crime lá, grave. E veja, em nenhum momento eu fiquei aqui falando dos crimes políticos só. Crimes comuns. O PCC pode estar dando um salve aí que vem matar gente. Gente pode morrer. Não é brincadeira. Não estou exagerando. Na pandemia, uma brincadeira de que vacina transmite AIDS, como falaram, levava a gente à morte. Via rede social. Nós não estamos falando de bobagem, entendeu? Então, é muito importante essa questão, ela não é secundária. O procurador, veja, ele não precisa ter escritório, ele não precisa gastar, basta ele ter uma procuração que ele faz em nome de uma pessoa que esteja residindo no Brasil. Nada além disso. É isso que o ministro Alexandre quer. Ele não quer que tenha escritório, que gere riqueza no país, nada. Ele quer o que a lei determina, que tenha um procurador aqui no Brasil para receber intimação, e que chegue nele e fale, ó, suprima tal post porque está implicando em crime. Ele vai lá e suprima, só isso. Ele cumpra ordens judiciais, só isso. Azenha. Eu queria perguntar sobre esse superchat da Laura Lima aqui, eu agradecer a Laura Lima primeiro. Pedro, é fato ser dono da Starlink, acho que não há dúvida sobre isso, né? Bater de frente com ele não pode significar um risco? É a pergunta. Bom, aí eu acrescento que provocado por um deputado bolsonarista, as Forças Armadas brasileiras disseram que os serviços... Me espantou um pouco, né, Pedro? Porque disseram que os serviços da Starlink para o Exército eram essenciais, inclusive... há um detalhe, eu não trouxe aqui, mas eu tenho o documento aqui da resposta da Força Armada no comando e controle de tropas, né? Comando e controle é aquela coisa de acionar a tropa, o movimento, e isso está tudo nas mãos, aparentemente, nas mãos, pelo menos na comunicação via satélite da Starlink. Então, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, é adequado, e há um debate sobre isso, obviamente que a imprensa está criticando, dizendo que não pode intimar por WhatsApp, por rede social, e também dizendo que o Alexandre de Moraes não poderia ter congelado as contas da Starlink para pagar, porque a Starlink diz que ela é uma empresa separada do X. Bom, isso é uma questão. E a segunda é essa questão da soberania nacional, a qual a Laura Lima se refere. Bem, são duas questões que me parecem muito diferentes, né? A primeira questão, eu vou tratar da questão de ter atribuído as multas à Starlink. Quando eu vi, eu não gostei muito, viu, Zé? Porque realmente são duas. O fato de você ter o mesmo dono pode ou não significar responsabilidade da Starlink, também pelo que o Twitter faz, se você provar que é o mesmo grupo empresarial, etc. Ter o mesmo dono é um sinal que é. Mas precisaria isso ser provado num processo, não é tão simples assim. Porque é uma certa desconstituição das pessoas jurídicas. Formalmente não é o mesmo grupo, você não tem uma holding aí. Né? Então, eu realmente não gostei muito disso, eu não achei muito adequado você sancionar a priori. Teria que ter um processo judicial demonstrando que estão no mesmo grupo, que é a mesma estrutura, que é isso, que é aquilo, e eu nem sei se é possível fazer essa prova. O fato só de ter o mesmo dono não quer dizer nada, né? Porque você está falando do acionista, pessoa jurídica é um fenômeno que existe no mundo, que você criar uma pessoa jurídica, é como se fosse um outro ser, né? Então, me parece que aí é uma legalidade duvidosa, mas a ordem judicial tem que cumprir. Quando você tem uma ordem judicial que você acha legal, o que você faz? Você recorre.
se o Alexandre deu essa ordem, ele pode recorrer dentro do Supremo e para o plenário. O plenário decide. Ah, mas o plenário decidiu errado. Tem que cumprir. Vamos fazer a crítica daí. Eu venho aqui, quantas vezes a Adri me viu aqui, vim aqui fazer críticas a decisões do ministro Alexandre? Acho que mais de dezenas de vezes. Né? A gente faz a crítica. É o que cabe numa democracia. Democracia tem limites, não é um sistema perfeito. Né? Ela não é um sistema perfeito. Né? E esse problema do judiciário é um problema no mundo todo, é problema no socialismo, Lazenha. Né? Na União Soviética, tal, a China teve que liquidar na prática o judiciário para poder, né? Quer dizer, submeter a adesão do partido, as decisões da jurisdição, quer dizer, virou um problema lá. Serve para o crime comum, funciona o judiciário lá, mas para questões mais de limitação ao poder do Estado não serve, não funciona. Para garantir direitos não funciona. É um problema. Para você ter uma estrutura judicial que garanta direitos, tem que ter um nível de independência e estar sujeito. Alguém erra no final. Quer dizer, seres humanos sempre erram. E o Estado é titularizado para os seres humanos. Né? Quem erra no final no nosso sistema é o judiciário. Então, quando ocorre um erro, a única saída que tem é a crítica, é o que a gente chama de constrangimento epistêmico, e tem que fazer. Mas, nesse caso, ele pode recorrer, né? Se estiver errado. Ele vai lá e recorre. Os advogados da Starlink tem muito dinheiro. Tem dinheiro para pagar excelentes advogados, acho que os melhores do Brasil facilmente. Vai lá e recorre dentro do Supremo e reverte, se for o caso. Né? Essa é uma coisa. A outra coisa é mais séria, que eu acho que você falou, porque isso é uma questão financeira. Eu duvido que o Musk, que é um trilionário, vai ficar muito preocupado se ele perder 20 milhões de reais aí. Sinceramente, não estou achando que ele vai deixar dormir um segundo por causa disso. O problema maior aí, eu acho que é esse outro que você falou, porque daí, se nós temos esse nível de dependência de uma empresa privada, o Estado brasileiro tem que ter mecanismos de controle dessa empresa privada. Né? Por exemplo, aí é possível, só para te dizer, se é esse nível de risco que nós temos, e se há o risco potencial de nós ficarmos sem comunicação de comando nas Forças Armadas, é o caso das Forças Armadas intervirem na Starlink. Afastar a diretoria e eles dirigirem até que se dê segurança de que não há risco ao funcionamento das nossas Forças Armadas, porque é uma questão sensibilíssima de segurança nacional. É estratégico. Né? Isso ocorre com água, com energia elétrica. Se a Enel aqui vem amanhã e ameaça parar de fornecer energia elétrica, o que tem que fazer o Estado? Intervir, afastar a diretoria. Existe um instituto do direito administrativo que chama intervenção, exatamente para poder garantir o que se chama no direito continuidade do serviço público. Uma atividade dessa é essencial para uma atividade de segurança nacional que é sensibilíssima funcionar. Então, se há potencialidade por causa dessa atitude do... E aí, como você está falando de continuidade de atividade, de serviço essencial para a soberania nacional, Azenha, aí não tem esse negócio de pessoa jurídica ser diferente de pessoa jurídica. Se o dono ameaça o Estado brasileiro, começa a tomar medidas que podem significar que na outra empresa dele ele use do fato de ser dono para interromper um serviço essencial, justifica a intervenção do Estado brasileiro, o afastamento da direção privada da Starlink e a intervenção do Estado brasileiro. Né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque esse Musk é um sujeito muito qualificado, né? Muito rico, trilionário, e que está investindo em atividades que deveriam ser do Estado, na minha opinião. Por exemplo, exploração espacial. A gente fica falando aqui, parece bobagem, né? Você fala exploração da Lua, a Lua não tem nada, tem sim. Tem o petróleo do século 22. Né? O grande salto que a humanidade tem que dar em termos de produção de energia, algo que resolveria nosso problema ambiental, etc. e tal, é a fusão nuclear. Né? É a produção de energia, sairmos da fissão nuclear e entrarmos na fusão nuclear. A fusão nuclear, o elemento básico, o urânio da fusão nuclear é o hélio 3. Hélio 3 não dá na Terra, agora é abundante na Lua. O que China, Índia, Estados Unidos e o Musk estão disputando, quando agora reiniciou a corrida espacial nos últimos tempos, é isso. É o domínio da nova riqueza mundial. O novo petróleo, o novo urânio, né? Que vai ser a base da produção. Na hora nós já dominamos a fusão nuclear. O problema é que o mecanismo de controle que nós temos gasta mais energia para controlar do que energia produzida. Mas essa tecnologia está evoluindo. Todo mundo sabe que ela vai evoluir em alguns anos e nós vamos conseguir
vamos dizer, dominar a fusão nuclear de uma forma economicamente viável. A partir daí vai ser uma corrida pelo hélio 3, que não tem na Terra, tem na Lua. Então, por exemplo, esse tipo de atividade, me desculpe, deveria estar na mão do Estado. É um equívoco entregar isso para particular. Imagina um particular, Lazenha, imagina, Adri, um domínio da fonte básica de energia do planeta. Quer dizer, então, francamente, eu acho que esse tipo de coisa tem que voltar ao direito administrativo francês, clássico. Se há ameaça de continuidade do serviço público ou de atividade essencial do Estado, o Estado age com poder. Não há outro modo. Isso é democrático. Isso é democrático. É submeter o interesse privado a um mínimo de interesse coletivo, que tem que haver para haver ordem social, né? Para haver civilização, né? Você não pode correr o risco, a soberania nacional, desarticular nossas forças armadas por causa do interesse de um sujeito, né? Como ele está enfrentando o Estado brasileiro, talvez fosse o caso das nossas forças armadas pensarem numa medida mais dura para não correr o risco de ficar sem esse Estado, sem os serviços que ela presta, não sem ela. Muito bem. Não sei se alguém tem mais uma pergunta, Felipe ou a Zenha. Eu queria só nisso que o Felipe falou, o Musk está enlouquecido, né? Ele não para de postar Moraes ditador. Você viu a última? Você consegue trazer a última do Voldemort para o Pedro comentar? Deixa eu ver. É uma campanha. Eu queria ressaltar isso. Se der para você colocar, Dori, porque é uma campanha. Ele está se promovendo às custas disso e gerando o algoritmo. Ele ganha dinheiro com a própria polêmica. E não interessa. E o mercado brasileiro é um mercado pequeno. O Pedro falou muito bem. Para ele, se perder 20 bilhões aqui, tanto faz. Tem 3,5% só da Rede X, por exemplo. Aqui. Eu fico impressionado com algumas pessoas na internet, às vezes até progressistas, falando como se ele estivesse exercendo um direito de resistência. Ele é um trilionário, gente. Exato. Então, olha aí. Ele está interessado em destruir o Estado brasileiro. Não, e isso às vésperas de um ato que está sendo chamado no 7 de setembro. Até que ponto ele está articulando? Ele está operando politicamente para destruir o Estado brasileiro, destruir nossa democracia, isso é evidente, né? Mas, de qualquer forma, essas críticas ele pode fazer, eu não vejo problema. O que ele não pode fazer é deixar de ter um representante no Brasil. Esse é o Voldemort. O Brasil tem que suprimir o funcionamento da empresa dele. Aí a gente tem na direita o Voldemort, o personagem do Harry Potter, né? Eu concordo com o Pedro, ridicularizar, criticar, isso aí está dentro do jogo. O que não pode, e às vezes me parece óbvio, Pedro, é incitar o descumprimento, como ele descumpre a... Não, aí tem uma questão que a gente tem que entender. Para mim, o problema é quando a gente quer transformar isso em crime contra a democracia. É crime? Pode ser, de injúria. Aí o ministro Alexandre tem que tomar as medidas, crime... Isso, aliás, é uma coisa que se as pessoas souberem usar espertamente, muitas das críticas aí vão ter, os críticos do dia a dia vão ter problema com isso, porque quando você assume um tom pessoal na tua crítica, dependendo do tom que você usar e dos adjetivos ou das imagens, caracteriza-se injúria e é um crime. Inclusive, eu acho que é mais eficaz, eu sempre sugiro para o cliente meu, inocível, buscar indenização, né? Porque crime mesmo a pena não é nada. Estou usando muito isso contra jornalistas, né? Mas é que eu oriento os meus clientes, viu? Em geral, eu advogo mais para réu nisso aí, né? E oriento a turma, falo, evita, mas não adianta, né? Eles vêm contra a forma e a gente ganha todas, porque é crítica à figura pública. Você tem, né, que você falou, você pode criticar uma decisão de um parlamentar, por exemplo, que é uma figura pública, né? Só trazer aqui o documento ao qual eu me referi, há a Marinha também, né? O documento é de 6 de junho de 2024, foi um deputado bolsonarista que perguntou, porque, sabe, o governo Lula está pensando, porque esses contratos foram feitos no governo Bolsonaro, o governo Lula considerou desfazê-los, um deputado bolsonarista foi perguntar ao ministro da Defesa e vieram as respostas da Marinha, e assim, Pedro, a resposta da Marinha dá a entender que sem a Starlink, os barcos do Brasil, os navios brasileiros vão sair batendo por aí, entende? E aí, a resposta do Exército, que é mais fácil de trazer, é essa, ó, pelo general de divisão Márcio de Souza Nunes Ribeiro. Aí ele diz,
Entende-se que, no caso de um eventual cancelamento de contrato, poderá haver em prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas. Isso é demais, gente. É inacreditável que o Exército Brasileiro dependa de um estrangeiro que pode puxar o plug a qualquer momento. Ele controla a Starlink. Então, acho que esse alerta que o Pedro fez aqui, viu, Dri, é muito importante. E mais, nós temos que... É dever das Forças Armadas pensar uma estrutura de Estado para esta situação. Mesmo que ela não esteja ocorrendo hoje, mesmo que não tenha risco real, tem que pensar uma estrutura. Por exemplo, serviço de energia elétrica. É um erro não ter uma empresa estatal brasileira. E como é que você faz para exercer uma intervenção se precisar amanhã? Você vai falar, não precisa? Será que não? Você não sabe. Situações de emergência surgem toda hora, né? Às vezes não é nem situação de emergência de conflito com o empresário ou coisa do gênero, às vezes são outros tipos de emergência, né? Porque se o Estado pode rescindir contratos, com muito mais razão, quem pode o mais, pode o menos. É uma regra de direito isso. Rescindir o contrato é algo muito mais violento do que você intervir. Intervir é você, afasta a diretoria, o Estado intervém, garante a continuidade do serviço e devolve para o particular quando tiver segurança que o serviço vai continuar, né? Então, o que eu estou falando não é nada novo, é algo que existe no direito há cerca de 200 anos. Começa no Conselho de Estado da França, esse tipo de teoria, que acabou virando lei. É previsto na lei brasileira isso, previsto na Constituição e previsto na lei brasileira. É possível intervir, ocupar provisoriamente bens, serviços e pessoal, né? Então, até o satélite pode ser ocupado pelo Estado brasileiro no que for necessário para o uso do Estado brasileiro. Então, esse tipo de medida tem que ser pensado, tem que ter uma estrutura dentro das Forças Armadas para garantir o funcionamento numa situação de emergência. Inclusive, gente, Forças Armadas não pensar em situação de emergência é o caos. Porque Forças Armadas existe para guerras, para situação de emergência, ela não existe para o dia a dia. Para o dia a dia eles têm que ficar pintando quartel. As Forças Armadas é um tipo de atividade pública que serve à comunidade na situação de emergência, uma situação de guerra, de conflito, problema de fronteira, segurança, grave problema com a ordem pública. São situações de emergência. Então, ela, mais do que ninguém, tem que pensar situações de emergência. Não pode ficar na mão da Starlink. É uma vergonha para as nossas Forças Armadas ficar na mão de uma iniciativa privada, seja qual for, né? Seja qual for. Agora, estão dizendo que se o Alexandre de Moraes for cumprir mesmo essa decisão e colocar o X, né, bloquear o X, isso já estaria em andamento, porque demoraria algumas horas, né? Ele tem alguma outra alternativa? Porque, assim, voltar atrás, falar, não, em nome da liberdade de expressão de milhões, vamos... Não, ou porque o Musk não está com cara de que vai atender essa decisão de colocar uma representação no Brasil, né? Eu não sei se é possível, vou te levantar aqui essa questão, a Anatel intervir. Eu não sei se é possível, eu não sei como funciona isso tecnicamente. Mas se for possível, a Anatel não precisaria parar o Twitter. Afasta a direção privada e funciona sob comando do Estado brasileiro aqui no país. É possível isso? Eu não sei se é. Não, não é possível. O Twitter, os servidores dele todos ficam fora do Brasil. Então, para mexer com o Twitter, você teria que atacá-lo fora ou tirá-lo do ar. Aí é feito via Anatel, depois avisa a Anatel avisa as operadoras, eu diria. É por isso que demora um tempo. Eu tava... Isso sim, isso eu sei. Eu sei mais ou menos como funciona o sistema. Eu já trabalho há muitos anos com telecom, né? Você tem que, ele dá o comando para a Anatel, que é a agência reguladora. A agência reguladora vai avisar as operadoras, elas vão cortando o sinal. Isso eu sei como funciona. Só que aí deve ser assim, algo paulatino. Você não deve ter algo de uma hora para outra. É a questão burocrática. Uma operadora recebe um ofício hoje, outra recebe amanhã. Você vai ir cortando. Não deve ser algo que deve acontecer também de uma hora para outra. Tem um superchat do Breno aqui. Ele disse: se o nosso legislativo fosse efetivamente republicano, os deputados deveriam pedir satisfação às Forças Armadas sobre a dependência da Starlink. Mas não, né? Eles estão... Não, o deputado foi fazer a pergunta para provocar uma resposta da Marinha e do Exército de que sem a Starlink nada poderia funcionar. Olha o absurdo. Eu vou checar mesmo se ele recebeu dinheiro do Musk.
Eu tenho o nome dele aqui, deixa eu ver aqui o nome dele. Tenho. E mesmo o todo-poderoso Arthur Lira, vocês devem lembrar, tentou votar o PL das fake news e as big techs fizeram pressão e colocaram o PL de fora. Ele tirou o PL para votação. Lembra? O Arthur Lira não é ninguém da esquerda, não é ninguém progressista. O deputado Arthur Lira, o mais poderoso deputado do país, presidente da Câmara. Ele tentou votar o PL, ele tentou colocar em votação, não conseguiu. Houve pressão do Twitter e de outros. As big techs têm um lobby gigantesco dentro do nosso Congresso. Gigantesco. O poder é enorme. É enorme. E é também contra isso que o Alexandre de Moraes está batendo de frente. Coronel Meira, do PL de Pernambuco, bolsonarista, é que fez essa provocação justamente para não afastarem, para não questionarem a Staline. Essa resposta provoca uma ação, antes de tudo, do Executivo. O Executivo não pode ficar quieto, porque o deputado tem uma função de controle e fiscalização do Executivo. O Executivo é que tem o poder e o dever de interferir nessa situação. O presidente da República tem que interferir, não pode deixar passar, não. Tem que convocar os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, ou falar com o ministro da Defesa e ele fala com os comandantes, e exigir a adoção de alguma medida para este tipo de situação, mesmo que hoje não tenha perigo. Mas se amanhã tem, se amanhã um maluco desse resolve, como você fala, aí apertar o botão aí, ou tirar da tomada da parede, tem que ter, as Forças Armadas tem que ter um plano B, tem que ter uma alternativa, né? Muito bem, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada pela análise aqui. Até a próxima, bom final de semana e vamos continuar acompanhando aqui. Até mais. Tchau, tchau.